Voltamos a falar de meio ambiente. Os desafios são imensos para o mundo todo. E os debates que acontecem em Glasgow nas próximas semanas não são distantes da gente, não. Decisões tomadas lá vão impactar a nossa vida. E isso tanto na forma como consumimos, quanto no mundo em que viveremos. O CNN Prime Time exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre a COP26. No primeiro episódio, a gente busca entender por que as discussões sobre o clima são urgentes e como o Brasil chega na conferência no momento de alta do desmatamento e das emissões de gás carbônico na atmosfera. Um mundo de extremos. Na década mais quente da história, consequências em todos os continentes. Foi com a Revolução Industrial que passamos a usar o carvão e o petróleo para sustentar nosso desenvolvimento econômico. Mas a queima de combustíveis fósseis intensificou o efeito estufa. A temperatura média do planeta subiu 1,1 grau desde o século XIX. Parece pouco, mas suficiente para causar tantos danos. É a resposta da natureza à ação humana. 2021 é considerado um ano decisivo na luta climática. 200 países vão ter que apresentar planos para reduzir gases poluentes e limitar o aumento da temperatura média da Terra em 1,5 grau até metade do século. Só assim se evitaria um colapso no clima. As pessoas sabem o que são as mudanças climáticas. Esse é o primeiro passo. O problema é que os países eles ficam tentando atrasar essa mudança. Mas essa mudança precisa ser feita agora. E é necessário entender que nós já estamos arcando com custos financeiros da crise do clima. Quando você tem secas, perda de safra. 6 anos depois do Acordo de Paris, houve sinais positivos vindos dos maiores poluidores do mundo em diminuir as emissões de carbono. Porém, vários países devem apresentar metas menos ambiciosas nessa conferência e o Brasil deve ser o centro do evento, já que, para alcançar o carbono zero, nações e empresas contam com florestas que removam a mesma quantidade de carbono emitido. Porém, por aqui, o desmatamento segue quebrando recordes. A Amazônia passa pelo pior momento dos últimos 10 anos. Só de agosto de 2020 até julho deste ano, a floresta perdeu 10.500 quilômetros quadrados, uma área igual a 9 vezes a cidade do Rio. O aumento é de 57% se comparado à temporada anterior. Estudos estimam que em 3 décadas, o bioma amazônico perdeu uma área equivalente ao território do Chile. Devastação que cobra o seu preço. O desmatamento também altera o ciclo de chuvas, que pode ocasionar em perdas tanto no setor agropecuário quanto em crises hídricas, energéticas e econômicas. Destruição que avança pelo país. Pantanal em chamas. Cerrado devastado. Mata Atlântica encolhendo. O Brasil não precisa desmatar mais nada para, inclusive, aumentar a produção de alimentos. A gente tem áreas subutilizadas, gigantescas, que se tiver um investimento para a melhoria da condição do solo, elas poderiam ser aproveitadas para a gente produzir alimentos por muito tempo sem ter que cortar uma única árvore sequer. O Brasil chega à COP26 prometendo zerar o desmatamento ilegal antes de 2030 e neutralizar a emissão de gases poluentes até a metade do século. Nós também temos trabalhado no sentido de atualizar a nossa política nacional de mudança do clima para que ela seja compatível com o Acordo de Paris. A nossa legislação atual é de 2009, nós vamos atualizá-la possivelmente já no início do ano que vem. Mas, para alcançar as metas, o governo brasileiro vai cobrar ajuda de 100 bilhões de dólares por ano dos países ricos. O
O dinheiro faz parte de um fundo de combate ao aquecimento global em nações mais pobres. Para este ambientalista, a reputação brasileira no cenário internacional deve dificultar as negociações. Então é muito fácil colocar no papel números dizendo que nós vamos reduzir ou vamos zerar o desmatamento, vamos reduzir as emissões ou neutralizar as emissões. Mas o passado recente mostra que esse governo caminha na direção contrária, no sentido contrário. Então o Brasil tem sim que mudar a sua rota de desenvolvimento para uma rota de desenvolvimento onde o respeito ao meio ambiente seja um dos ingredientes principais. Sobre o aumento do número de queimadas e desmatamento na Amazônia, que mostramos na reportagem, procuramos o Ministério do Meio Ambiente para comentar. Mas o Ministério disse que não vai se pronunciar sobre o assunto.